Preparação é a gestação da oportunidade. E eu vou explicar essa frase. As pessoas me procuram hoje para poder saber como é que eu cresço, em meio às crises. Como é que eu saio do fundo do poço? Como é que eu agora consigo chegar no próximo nível? Como é que eu ganho mais dinheiro mesmo falando? Como é que eu melhoro meu casamento? Como é que eu saio onde eu estou e respiro um ar melhor? E eu tenho bastante experiência nisso. Não que eu quisesse, mas eu passei por grandes perdas na minha vida que me fizeram aprender como crescer mesmo em meio ao caos. Então, muitas vezes você está num deserto, está passando por uma dificuldade muito grande e fica procurando, cara, como é que eu cresço agora? Como é que eu saio daqui? Talvez sentindo sem saída ou aquele incômodo, né? Caraca, ué, eu queria sair daqui, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria prosperar mais, eu queria entrar melhor no negócio e não consigo como fazer isso. E as pessoas me procuram porque as experiências que eu trouxe da minha vida, seja a minha vida de atleta, minha vida regressa ali enquanto lutador profissional, treinei mais de 3.000 atletas, eu tenho uma especialização na parte de performance humana, estudo o cérebro como poucas pessoas estudam, mas não só isso, uma mentalidade anterior já me fez crescer muito na minha vida. Porque a preparação, ela vai ser a gestação de uma oportunidade. No momento que eu passei a maior perda da minha vida, eu perdi as financeiras, emocionais, perdas na família, perdas espirituais. Eu me vi no fundo do poço ali sem saber como seria o próximo passo, mas existia uma chave que já funcionava comigo. Eu tive a oportunidade de ter um encontro com um grande player do meu mercado, uma pessoa que poderia me abrir as portas e que, sem dúvida, é uma pessoa importante na minha jornada. Você deve conhecer o Paulo Vieira. E o Paulo Vieira, eu tive encontro com ele no Zoom. Esse encontro mudou completamente a minha vida. E as pessoas comentam sobre isso. Cara, você teve muita sorte de encontrar com o Paulo Vieira e ele abrir as portas da empresa para você. Hoje, eu ser um franqueado dessa escola de negócios é resultado desse encontro. Só que as pessoas não entendem que eu estava em meio à crise. Mas antes da crise, havia uma preparação prévia. Muitas pessoas querem prosperar do nada. E eu quero te falar uma coisa. O primeiro passo para você prosperar é começar a se preparar. A vontade de se preparar ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Algumas pessoas querem muito chegar no pódio. As pessoas querem receber medalhas, títulos. Muitos dos repórteres me perguntavam, né? Como é que é ser um campeão? Vendo os meus títulos, né, eu sou 6 vezes campeão brasileiro, sou campeão sul-americano, tenho 2 cinturões na minha jornada, fui lutador durante muito tempo, treinei muitos outros lutadores. E era uma pergunta comum. Edney, como é que é ser campeão? Aí eu falo, cara, ser campeão é fácil. É fácil? Ser campeão é a coisa mais fácil do mundo, gente. O que é ser um campeão? Ser um campeão eu descia ali do avião, né, vinha cheio de medalhas do campeonato nacional, campeonato internacional, e aí já tinham repórteres me esperando, e tinha fotógrafos, e tinha ali a minha torcida organizada do meu estado, as pessoas vinham com ônibus de vários lugares, desfilavam com o carro do corpo de bombeiro na cidade, e as crianças vinham para pedir autógrafo. Isso é ser campeão. Essa é a coisa mais fácil do mundo. O que é difícil, Edney? Difícil é a preparação para ser um campeão. Difícil era bater peso, perder 4, 5, 6, 10 quilos em uma semana. Difícil era treinar todos os dias, mesmo lesionado, ter que continuar treinando. Difícil era acordar às 4 da manhã para poder correr na praia. Difícil era sentir sozinho quando seus amigos todos iam para a balada, passear, e eu como atleta, eu tinha que manter minha vida regrada. Difícil era chegar no lugar que tinha lasanha, pizza, massas, coisas que eu gosto, mas eu estava controlando o peso. Difícil era abdicar de momentos familiares para estar treinando. Ou seja, o difícil é a preparação. Só que quando nós estamos preparados e surge um problema, para quem está preparado, problema é oportunidade. Então, no dia que o Paulo Vieira me convidou para falar, e eu falei com ele, e abriu as portas para mim, e eu entrei na Febracis, aí muita gente falou assim, Edney, que massa, você teve muita sorte. O que as pessoas não sabiam é que mesmo nessa época, mesmo não sendo o especialista que eu sou hoje em comunicação, hoje eu invisto em comunicação, ministro cursos sobre comunicação, mentoro pessoas de alto escalão sobre comunicação, na época eu não era. Mas eu já tinha investimentos na área de educação, no ramo de comunicação. Ou seja, na hora que ele abriu o microfone para falar comigo, eu simplesmente criei uma retórica e falei aquela retórica durante 7 minutos, estruturei a minha fala, e isso fez com que eu conseguisse transmitir a minha mensagem, e por conta disso, o Paulo Vieira me levou para perto. A pergunta é, quais são as mesas que você já tem sentado, que tem te dado oportunidade, mas que você não consegue perceber por não estar preparado o suficiente?
Ah, ganhar dinheiro é fácil. Ganhar dinheiro, prosperar é fácil. Sabe o que é difícil? Se preparar para ganhar dinheiro. Se preparar para fazer gestão. Sentar e organizar a planilha da sua vida, planilha financeira da sua vida. Sentar e organizar a planilha financeira da sua empresa. Esse é difícil. Eu tenho 4 filhos extraordinários. E ter filhos extraordinários é fácil. Muita gente pergunta como é que é para a educação dos seus filhos. É fácil? É fácil. O difícil é me preparar para ser o pai que eu quero ser. O difícil é ler livros sobre filhos. O difícil é parar para ouvir cada história de cada filho meu, do dia, da escola, das aventuras. Esse é difícil. O difícil é quando eu estou muito cansado, ter que brincar com as minhas filhas de boneca. Esse é difícil. Difícil é quando eu estou muito cansado. Aí eu sento para assistir o Bolo Fofo com Caleb, para bater papo com ele, para brincar com ele de carrinho. Esse é difícil. O difícil é fazer cursos voltados a como ser um pai melhor. Esse é difícil. Casamento. Eu tenho um casamento que eu sonhei. Eu tenho uma mulher da minha vida ao meu lado, uma mulher companheira, uma mulher que não me critica, mas uma mulher que me edifica, uma mulher que bota o joelho no chão, uma mulher que cresce comigo. Ou seja, ter um casamento extraordinário é fácil. Sabe o que é difícil? A preparação para esse casamento. Quantos estão casando, mas não estão se preparando para isso? Nunca leram um livro sobre casamento. Como é que você quer ter um casamento extraordinário se você nunca leu um livro sobre casamento, nunca fez uma mentoria de casal, sabe? Você nunca foi aconselhado pessoas que têm casamentos muito mais longos do que o seu, que já deram certo. O difícil é a preparação. O difícil é pedir perdão o dia que eu erro. O difícil é dar o braço a torcer. O difícil é ouvir minha esposa quando ela está trazendo coisas que eu não quero, mas que confrontam o meu caráter e meus comportamentos. Isso é difícil. Agora, eu sempre falo, existe um preço para o sucesso. Para ganhar dinheiro, prosperar em meio à crise. Gente, não é em meio à crise que você se prepara. Não é em meio à crise que você vai fazer as coisas acontecerem. Não, é o que você fez antes da crise. Que na crise, você vai conseguir colocar para fora. As pessoas estão levando a vida como Deus quer. Não é como Deus quer. Levando a vida de qualquer jeito. Aí quando vem a crise, fala, a crise me pegou de surpresa, não sabia da crise. Deixa eu te falar uma coisa. Existe crise. Essa é uma certeza que você pode ter na sua vida. Ou essa crise ela pode ser de identidade, do casamento, de propósito, com filhos, financeira, setorial. Ou seja, as crises vão acontecer. Então não é uma surpresa. Às vezes a surpresa é quando a crise vai acontecer. Mas sabe o que nós temos o controle? Não é quando a crise acontece. O que nós temos de controle é o quanto que eu me preparei, o quanto que eu depositei, fiz caixa antes da crise. O que eu fiz antes da crise faz com que eu pudesse passar pelo maior vale da minha vida e tivesse algum substrato. Na época, minha fala com Paulo Vieira foi, Paulo, se eu não tivesse feito, na época eu tinha feito 4 métodos CIS. Os 4 métodos CIS que eu fiz, eu talvez não tivesse substrato emocional para passar pelo que eu estou passando hoje. O que eu estava dizendo para o Paulo? Que a minha preparação prévia foi o que me fez passar por aquele vale tão profundo. E o quanto você tem se preparado? Sabe, vai ter uma crise talvez no seu casamento, vai ter uma crise talvez na sua saúde. As pessoas estão caminhando a vida como se fosse a vida carnal fosse eterna. Entenda que não é. Às vezes vai chegar no final da vida lá, sofrendo com sobrepeso, com doenças, com diabetes, com outras doenças aí terríveis. Por quê? Porque não se preparou antes. O treino que eu faço hoje, para a manutenção da minha saúde, a suplementação que eu faço hoje, é visando o dia que chegar a crise na minha saúde, eu tenho de onde sacar. Você que está no casamento, o quanto você deposita no casamento? Porque na hora que a crise vem, é de lá que você vai sacar. Agora tem homem que ele não beija, não abraça, não cuida da esposa. E aí? Quando vem a crise, não tem onde sacar. Não houve depósito antes. Tem pessoas que não depositam na vida do filho. Sabe? Com cuidado, presença. Aí quando o filho chega na adolescência, me dizem que a crise da adolescência fez com que o filho fosse embora de casa. Entenda que não é. Com todo amor, mas com empatia, mas também com responsabilidade, não é. É porque na hora que você tinha que depositar na vida dele, na hora que você tinha que fazer a preparação para a vida dele, você não fez. Do mesmo jeito que foi o início desse vídeo, a crise financeira, setorial na sua empresa, essa crise, ela vai depender de quanto você se preparou para ela. O quanto você tem estudado sobre negócio? O quanto você tem estudado sobre política mundial? O quanto você tem olhado quais são os movimentos de tecnologia que o mundo tem passado? O quanto você se prepara?
Porque se você não tiver mais vontade de se preparar do que vontade de vencer, você nunca vai ser um campeão. Algumas pessoas até conseguem bater algumas metas. Sabe por quê? Porque um vencedor ele tem meta. Mas um campeão, ele tem método. Ele não só bate a meta uma vez, mas ele consegue repetir aqueles feitos inúmeras vezes. Porque ele cria um método de como prosperar em meio às crises. E prosperar muito mais entre as crises. Então se prepare, estude, faça um intercâmbio, sente em mesas, grupos de network, faça cursos de qualidade, de pessoas que têm resultado, respaldo, não de alguém que é um empreendedor de palco, alguém que não tem uma empresa. Muitos estão no mercado aí falando sobre negócios, falando frases de impacto, frases de efeito, mas na verdade não tem resultado. Qual é o resultado da pessoa que está falando? Qual que é o resultado? Qual que é a empresa que ela está à frente? Não tem como você falar de mundo empresarial, mundo de negócios, sem ter o CNPJ. É quase que imoral alguém falar sobre negócios quando não se tem um time para poder liderar, quando não se tem gestores para treinar, quando não se tem processos na sua empresa. É imoral. Por que eu falo isso? Porque hoje, quando eu entro para poder ensinar alguém, quando eu faço a mentoria para empresários, é porque eu fiz uma preparação prévia, uma preparação antes. E o meu chamamento desse vídeo é o quanto que você tem se preparado, o quanto que você tem colocado a bunda na cadeira para aprender e tirado a bunda da cadeira para fazer. Porque isso vai fazer diferença no teu negócio. Eu sempre falo, eu não sou o cara que mais sabe, mas eu sou o cara que mais treina. Porque quanto mais você treina, mais a batalha fica mais fácil. Quanto mais você sangra em treinamento, menos você sangra no campo de batalha. Isso é a mentalidade que eu trouxe da arte marcial. Por isso que eu falo que a minha performance no meu negócio, ela começou no tatame da minha academia. Quando ninguém estava vendo, o campeão estava sendo forjado. E ser um campeão é muito além de estar no pódio, é muito além de estar no palco. Ser um campeão é um estilo de vida, é uma identidade. Porque eu já vi pessoas que bateram metas. E eu até falo, eu já vi perdedores no alto do pódio e campeões em segundo lugar. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está no alto do pódio, ela pode ter tido uma grande sorte de crescer uma vez. Um campeão, apesar de estar no segundo lugar, ele pode saber qual é o método para chegar no segundo lugar. E é questão de tempo de que ele assuma o método de chegar no primeiro lugar. Porque um campeão é estilo de vida. Ele é campeão em qualquer coisa que ele se propõe a fazer. Ele é campeão em qualquer projeto que ele entra. Porque quando ele entra, a mentalidade dele não é para competir. A mentalidade dele é para vencer. Agora, quando você tem encarado sua vida, seus negócios com essa mentalidade? A mentalidade de vencer. A mentalidade de gerar o resultado. Porque a mentalidade antecede o sucesso. Nunca vai ser o inverso. Você nunca vai ter resultados para depois desenvolver a mentalidade. Sempre você tem a mentalidade e depois desenvolve os resultados. Agora, o quanto você quer vencer de verdade? Me diz se esse vídeo ele chegou para você numa boa hora. E se ele te ajudou. E se essa mentalidade, a partir de hoje, é uma decisão sua. Se você assistiu esse vídeo até o final e essa é uma decisão sua, eu quero que você coloque nos comentários. E envie isso para pessoas que vão ser verdadeiros campeões. Talvez você diga, mas eu não conheço lutadores. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós somos campeões das nossas próprias batalhas. Uma mãe que cria um filho, muitas vezes trabalhando o dia todo e ainda conseguindo dar atenção para esse filho, ela é uma campeã. Um pai que faz a mesma coisa, ele é um campeão. Um pastor que vive na sua igreja dando a vida pelos fiéis, pelas ovelhas, e ele assim consegue ter um sorriso no rosto no dia cansado, ele é um campeão. Uma pessoa que enfrenta uma doença que talvez venha cometendo sua saúde, ela é uma campeã. Então, ser campeão é uma decisão. Então, comenta aqui embaixo. Eu serei campeão das minhas próprias batalhas. E eu te vejo no próximo vídeo. Espero ter sido extraordinário para você. Um abraço.